Sofonias, versículo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins, com os sacerdotes, que é os ministrantes dos ídolos, e os que sobre o telhado se encurvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, ou em outras traduções Moloque, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem pergunta por ele. Cale-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Amém? Pode se assentar, irmãos. Se a gente lê um versículo desse, como um versículo 2, e não entender, a gente vai falar, eita, que Deus fala que vai exterminar tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Se uma pessoa lê, sem ler o contexto, ela pode ficar com medo. Ela pode pensar, meu Deus, e agora? Deus está dizendo que vai exterminar tudo sobre a face da terra. Então tudo significa que tudo que está nela, animais, homens, e ele vai falar até isso mais para frente, que ele vai exterminar. Mas se a gente olhar o contexto, a gente vê que primeiramente Deus estava endereçando a Judá, a Jerusalém, ao povo dele. Então primeiramente era um juízo ali sobre o próprio povo dele. Depois nós vemos o juízo às nações do capítulo 2. E também, se a gente for analisar, o dia do Senhor é para algo futuro, quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja e castigar o ímpio, aqueles que recusaram a presença dele, a presença do Senhor. Mas se a gente for ver, por que Deus, irmãos, ele destrói a terra, no sentido do ser humano e os animais? Por que Deus faz isso? É simplesmente, a gente pode olhar lá para o tempo de Noé. Para o tempo de Noé, nós sabemos que o pecado se multiplicava. E pelo pecado se multiplicar, Deus teve que fazer o quê? Destruir toda a raça humana, menos Noé e sua família. Então, ou seja, não foi toda a raça humana no sentido que não sobrou ninguém. Sobrou Noé, sua família, seja 8 pessoas, Noé, e os casal de animais. Animal puro era 7, animal impuro era 2. Então, ou seja, sobrou os casais. Então Deus não destruiu tudo, sobrou gente. E também, quando Jesus vier, ele não vai destruir todo mundo, vai sobrar os remanescentes, vai ter os fiéis, vai ter aqueles que vão estar na presença dele e vão ser livres da ira que há de vir. E em você, irmãos, o que devemos fazer para ser livre de sofrer um cativeiro eminente e um juízo futuro? Porque o povo aqui ia sofrer iminente, por causa do pecado, do erro dele, ou seja, ia ser imediato. E Deus, irmão, ele tanto aplica um cativeiro ou um juízo eminente, e tanto um juízo futuro. O juízo eminente é algumas coisas que a gente pode passar, ficar enfermo, perder alguém da família, alguma coisa nesse sentido, que Deus quer exercer o juízo. Agora o juízo eterno é perder a salvação, é perder a alma, e é pior, não é bom não receber nenhum nem o outro,
Mas pior é ficar sem a salvação. Deus, Ele não queria exercer juízo no seu povo. Só que o povo precisava o quê? Se voltar para Ele. Como nos dias de Noé. Noé 100 anos preparando uma arca. E o povo teve a oportunidade de se voltar para o Senhor. Mas quiseram? Não quiseram. E Jesus falou que nos últimos dias seria como os dias de Noé. Então hoje, irmãos, eu e você, não devemos deixar de buscar ao Senhor. Não devemos deixar de buscar a Deus, de congregar, de estar na presença de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de cultuar o nome do Senhor. Porque se a gente deixa de buscar a Deus, deixa de cultuar o Senhor, deixa de ter uma relação íntima com Deus, um compromisso, uma aliança firmada nele, sem mistura, sem jurar por Deus e jurar por Malcão, por Moloca, sem jurar por Deus e sem jurar por mundo, nós estamos com a nossa salvação em dia, nós estamos com a nossa vida em dia perante Deus e livre do juízo que há de vir sobre essa terra. Mas se eu e você fazer como Judá, fazer como Jerusalém, querer adorar a Deus e querer adorar Baal, aí fica difícil. Se você quiser viver uma vida no mundo e uma vida com Deus, fica complicado, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém e nem divide as pessoas, porque quando Ele nos chama, Ele nos separa para Ele. Ele nos chama para Ele para ser separado. Ele nos tira do mundo para ser separado para Ele. E depois Ele nos envia para pregar o Evangelho, não para comunhar com as coisas do mundo. Então o povo de Deus queria jurar por Deus, falar, não, eu estou na presença de Deus, e Deus, eu juro pelo seu nome, mas adorava a Deus, cultuava a Deus, mas ao mesmo tempo eles queriam cultuar Baal. Baal tinha rituais de corte, rituais de prostituição, e Moloque tinha sacrifício até de criança. Então, ou seja, olha o que o povo estava fazendo. Querendo adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar os ídolos. E andar na prostituição, queimar seus filhos ao fogo, oferecer bolos, sacrifícios a Baal. Olha o que o povo queria fazer. Irmãos, não tem como eu e você adorar a Deus e viver uma vida de prostituição. Não tem como eu e você adorar a Deus e adorar o dinheiro. Não tem como eu e você querer criar nossos filhos na presença de Deus e criar nossos filhos no mundo. Não tem como na igreja nós escutar louvor e na nossa casa nós colocar música do mundo. Não tem como nós fazer isso para os nossos filhos. Porque vão contaminar a mente dos nossos filhos, vão contaminar a nossa mente, vai contaminar o nosso coração. Lá na Nova Jerusalém, irmão, não vai ter música mundana não. Lá na Nova Jerusalém vai ter louvor, vai ter glória, vai ter adoração. Então já se prepara para adorar na Nova Jerusalém. Eu não sou muito de ficar falando de música não, mas está vindo isso aqui, irmão. Não vai nessa daí de música do mundo não, que não louva e não adora a Deus não. Nós fomos criados para louvor e para honra e glória dele. Então esses negócios mais romântico, irmão, romântico está levando você para onde? Para a obra da carne. Irmãos, é louvor, é adoração, é comunhão. Não, é adoração ao Senhor. Não tem essa que é romântica. É para a glória de quem? É para louvor de quem? Da mesma fonte que sai água doce não pode sair água saloba. Da mesma fonte que nós louvamos Deus, não pode sair coisas para o mundo não, irmão. Então nós queremos cultuar Baal, ritmos mundanos, e depois querer cultuar a Deus. Irmão, isso não combina. Ou é Deus ou é Baal. Elias falou bem, ou é Deus ou é Baal, mas só o Senhor é Deus. Então, irmão, é renúncia mesmo. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita. Ah, mas pastor, mas tem muito lugar aí que não tem problema, faz festa junina gospel, forró gospel, axé gospel, faz tudo isso. Aí é problema de quem está levando o mundo para a igreja, irmãos. Aí é problema de quem está guiando eles e de quem está participando. Agora, se estão fazendo isso, você vai fazer também? Então, irmão, vigia. A palavra diz para a gente ser separado. A palavra diz para a gente ser diferente, diz para a gente ser luz, diz para a gente ser sal. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem para trazer as pessoas do mundo para a igreja, eles trazem o mundo para a igreja.
Vamos trazer o mundo, aí não vai ter diferença nenhuma, que eles têm no mundo, vai ter dentro da igreja. Irmão, em nome de Jesus tem poder. Eu gosto de uma pregação que fala assim: você viu Deus imitando a Babilônia para trazer Daniel para a presença dele? Você viu Deus imitando José, ou imitando o Egito para trazer José para a presença dele? Não precisa imitar, irmão. É a glória de Deus, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a glória de Deus. Então não adianta, irmão, lugar que começa a enfeitar demais, a presença está se retirando. Porque começa a enfeitar demais. Não, irmão, é a palavra, é a oração. Irmão, o simples ainda funciona. Oração, palavra, jejum, louvor. Isso ainda funciona. Eu não preciso ficar enchendo a igreja de jogo de luz. Eu não preciso ficar fazendo isso. Eu não preciso colocar aqui um monte de jogo de luz para a igreja ficar achando que está na onde, irmãos? Aí as pessoas ficam encantadas. Olha aquela igreja, está cheia de jogo de luz, as paredes estão tudo pretas. Nada contra a parede preta, tá, irmão? Em nome de Jesus, quiser pintar a parede preta, não tem problema nenhum. Mas as pessoas começam a ficar encantadas, não dá quase você ver as pessoas no culto. Irmão, não se encanta com parede preta. Não se encanta com jogo de luz, se encanta com Jesus, com a palavra de Deus. Começa a se encantar, ver a igreja. Irmãos, em nome de Jesus, cara. Se encanta com a palavra. Se encanta com o louvor, com a pregação, com aquilo que é falado, com aquilo que é testemunhado. Não precisa, em nome de Jesus, não faça isso com a sua própria alma também. Não se iluda. Não se iluda. Não estou falando que luz leva para o inferno. Não estou falando isso. Não estou falando que parede preta leva. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado para não ficar enfeitando. Estou falando que a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente perde o foco. A gente começa a perder a direção. A gente começa a perder o controle. E é na nossa vida também espiritual, irmão. A gente não pode ficar querendo enfeitar muito, não. Ficar querendo imitar as coisas do mundo, para querer fazer as coisas do mundo e querer agradar a Deus. Não tem como, irmão. Ou agrada a Deus ou agrada o mundo. Ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Inimizade com Deus, amigo do mundo. Amizade com o mundo, inimigo de Deus. Então não tem como a gente ficar colocando um monte de coisa na igreja para querer agradar as pessoas e na nossa vida. Então agora, você, em nome de Jesus, meu Deus, você não precisa querer agradar alguém, ser descolado com alguém, para querer agradar aquela pessoa. Não, essa pessoa aqui, ela é mais sofisticada, ela é assim, claro, tem que saber falar com a pessoa. Mas agora não, eu vou usar mais uma roupa mais parecida com ela, para mim querer agradar ela. E que é isso, gente? Mas não, eu vou começar a falar mais igual ela, ou igual ele, para querer agradar ele, para querer agradar ela. Irmão, nós estamos aqui para cultuar a Deus ou a pessoa. É claro que a gente tem que falar com educação, tem que saber se comportar onde a gente está, mas não imitar a pessoa naquele sentido que é contra Deus, que é contra a palavra. Não, irmãos, em nome de Jesus, seja cristão onde você estiver, seja luz onde você estiver, em nome de Jesus. Daniel não precisou imitar a Babilônia, José não precisou imitar a Babilônia, Elias não precisou virar um profeta de Baal. Então é simplesmente, irmão, a gente andar como Deus quer que a gente anda, adorando somente a Ele, cultuando somente a Ele, servindo somente a Ele, e somente na presença dEle. Então não se iluda, irmãos. Em nome de Jesus, não precisa ficar enfeitando muito. O simples ainda funciona. O simples ainda funciona. Se fosse para ser muito enfeite, os lugares mais tenebrosos que muitas vezes, favela, lugares índios, nas aldeias, nem luz tem. Muitas vezes nem luz tem, nem coisas tem. E estão ali com a palavra de Deus. Muitas vezes tem que colocar lona, mas a palavra de Deus está ali. Porque o que muda o lugar, irmão, não é o jogo de luz. O que muda o lugar é a palavra de Deus.
É a palavra do Senhor. Então, igreja, que nós tomamos cuidado com isso. Em nome de Jesus, que nós viemos ser simples. Nós não viemos querer enfeitar a nossa vida, nem enfeitar a igreja. Que nós viemos estar na presença de Deus, adorando e cultuando o nome do Senhor. Aí, vamos lá. O povo queria jurar por Deus e por Moloque, ou por Moloque. E ainda o povo adorava o exército dos céus e não adorava o Senhor, adorava a criatura e não o Criador. Então, seja a pessoa, eles adoravam a astrologia, e a astrologia naquele dia tinha um pouco de misticismo também. Então, seja, eles adoravam o exército do céu, mas não adoravam aquele que criou o exército do céu. Ou queria mesclar. E não tem como não, irmão. Os céus e a terra foi feito com um propósito, mas não para ser adorado. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus, as estrelas, o sol, a lua, tudo tem um propósito, mas não é para ser adorado. Não é para ser adorado. Aí você fala, mas como os magos lá, ou os reis que foram até Jesus, as estrelas guiou ele? Irmãos, tem contexto que a gente deve entender. Deus permitiu aquela situação e eles chegaram até Jerusalém, porque era um povo gentil, que não conhecia o Senhor. Só que eles devem ter ouvido que ia nascer um rei, e foram até Jerusalém. E da Jerusalém, ali chamaram os escribas, chamaram os sacerdotes, chamaram o povo que conhecia a lei. Aí que eles ficou sabendo onde Jesus ia nascer. Porque, irmão, só a palavra de Deus nos mostra realmente onde Jesus está. Só a palavra de Deus nos mostra realmente quem é o Salvador. Só a palavra de Deus mostra realmente quem Jesus é. Fora da palavra, irmão, não adianta jogar carta, não adianta jogar baralho, não adianta jogar no jogo do bicho, que não traz salvação não. Não traz libertação não. Não traz cura, não traz vida eterna não. Quer ficar rico, irmão? Se enriquece das coisas do céu. Paulo falou, eu me fiz pobre aí para enriquecer vocês. Aí se a gente for ver, mas será que Paulo deu tudo dinheiro para os irmãos? Não. Paulo ali se desgastou a vida dele para enriquecer os irmãos com a palavra de Deus, com a salvação. Então que a gente venha a ser salvo, irmãos. Mas para ser salvo a gente precisa estar em Cristo Jesus. Então o povo deixou de andar em seguimento de Deus, versículo 6, parou de buscar o Senhor e parou de perguntar. Porque, irmão, não tem como, uma hora, eu não sei, a não ser que no lugar não esteja pregando a palavra, porque é muito difícil, irmão, é muito difícil. Uma pessoa, ela está 10 anos na igreja, 10 anos na igreja, e ela andar no mundo e na igreja, é só se não estiver pregando a palavra, uma pessoa, sei lá o que tem na cabeça, porque ou se converte ou não se converte, irmão. Porque não tem como eu ficar no mundo e na igreja, não tem como. Eu vim em todos os cultos, a palavra é pregada, os irmãos dão testemunho, a presença de Deus se manifesta, e eu continuar na igreja no mundo, não tem como, irmão. É uma coisa, ou a pessoa fica no mundo logo, ou a pessoa fica na presença de Deus. Ou é um, ou é o outro. O melhor é estar na presença de Deus, né, irmão? O melhor é estar adorando a Deus, o melhor é estar cultuando ao Senhor. Porque numa hora, irmão, essa pessoa recebe um juízo. Numa hora essa pessoa recebe algo. Por quê? Porque era isso que o povo estava fazendo. Queria ficar no mundo e na presença de Deus. O que Deus fez? Cativeiro. Cativeiro. Você já viu que tem pessoa que não sai do cativeiro? Por quê? Deus fez nós para viver um cativeiro eterno. Aqui na terra, embora nós estamos ainda em cativeiro, tá, irmão? Nós só vai mudar esse cativeiro quando Jesus voltar. Quando eu falo cativeiro, nós não estamos presos espiritualmente, não. Nem fisicamente. Eu falo assim que nós estamos no mundo ainda. Então nós sofremos, vemos as coisas acontecendo. Gememos, como Paulo diz, desejando um novo céu, desejando a nova terra. Então, embora nós estamos um pouco em cativeiro nesse sentido. E um dia Jesus vai voltar e vai nos libertar totalmente. Só que tem pessoa que não sai da luta, não sai da prova, não sai da situação. Aí por quê? Porque quer viver um pé no mundo e um pé na igreja. Multidão, no vale da decisão. Não, irmão, não tem como fazer isso não. Ou nós serve a Deus ou a gente não serve. Ou a gente está na presença do Senhor, ou a gente não está na presença do Senhor.
Ou a gente é cristão de verdade, ou a gente não é cristão de verdade. Para vocês terem uma ideia, irmãos, tem pessoa que fala assim, ó, se for para ser cristão desse jeito que fulano é, eu não vou ser cristão. Eu falo, não, você está correndo risco. Você está correndo risco. Por quê? Se você está olhando para ciclano e não quer ser cristão porque ele é cristão daquele jeito, ele vai pagar pelo que ele está praticando, mas você vai ficar sem a salvação. Então, em nome de Jesus, se fulano quer ser cristão, seja você. Se a pessoa não quer servir a Deus certinho, sirva você. A salvação é individual. É individual. A salvação é individual. Aí Deus fala através de Sofonias: cala-te diante do Senhor, versículo 7. Porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. Irmãos, Deus preparou, está falando que não foi homem, Deus preparou o sacrifício e santificou os convidados. Sabe quem que era? Jerusalém, o povo de Deus. Porque 1 Pedro, capítulo 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Quem conhece é mais cobrado. Então, por isso que eu falo para você, não se compara a pessoas que não conhecem a Deus. Você fala, mas fulano é ímpio, ele não conhece a Deus, ele faz um monte de coisa errada, não acontece nada. Fica tranquilo, irmão, o juízo está reservado. Se a pessoa não se converter, não se arrepender, porque ainda a pessoa pode se arrepender, pode se voltar para Deus, e essa é a nossa vontade, e é a vontade de Deus, que todos se arrependam. Mas um cristão que já conhece a palavra, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele já teve a oportunidade de viver na presença de Deus. Então, irmão, não vem da gente olhar para o mundo e falar, olhar para o ímpio e falar, tá vendo, o ímpio não faz nada, só vive no pecado e não acontece nada com ele. Nós deveríamos olhar para nós. Não, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu estar na presença dele, de eu viver uma vida melhor, de eu ser perdoado dos meus pecados, então eu vou ser melhor para a glória de Deus. Não faz igual Asaf, ficou olhando para o mundo, quase se afastou. Mas quando ele olhou para a presença de Deus, falou, não, deixa eu voltar para o Senhor. Então, em nome de Jesus, fica na presença do Senhor, irmão. Não queira comparar a sua vida com alguém que não serve a Deus. Não que a gente é melhor, irmão. A única diferença é que você está no caminho de Deus e a pessoa não está. E um dia a pessoa pode voltar para a presença de Deus, para o caminho de Deus. Quantos aqui nós não estamos orando pela nossa família, familiares, pelo esse bairro, pela essa cidade, pelo esse país, pelos países? Tem muitos que ainda vão aceitar Jesus. E se eu e você, irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximo de nós, vê nós se afastar, que influência nós vamos ter na vida deles? Talvez, irmão, tem gente que está olhando para você. Talvez não, tem. Estão olhando para você, a irmã continua na presença de Deus. O irmão continua. Um dia eu também vou para a presença de Deus. Um dia e a pessoa vai vir em nome de Jesus. Agora não desista, não vamos ser um motivo de pedra de tropeço na vida das pessoas. Não vamos se afastar, não vamos se desviar. Porque o Senhor santificou os convidados. E o dia do Senhor está perto. Lembra, primeiro dia, juiz eminente sobre o povo era a Babilônia. A Babilônia invadia e destruía a cidade. E o próprio povo ia perecer. Muitos iam morrer. Muitos iam para cativeiro. Muitos iam perecer. Por quê? Por causa de virar as costas para o Senhor. E sabe o que eles diziam, irmão? Se vocês pegaram o versículo 12, a última parte, ele dizia assim, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Irmão, isso é a pior coisa, de duvidar da justiça de Deus. Duvidar do juiz de Deus. Além do povo pecar, se afastar de Deus, ainda falava, Deus não faz bem nem faz mal, não julga ninguém, não faz justiça. Quem falou que Deus não faz justiça? Deus continua sendo justo, irmão. Ele continua fazendo justiça. A única diferença é que às vezes nós não estamos olhando com os olhos espirituais, mas Deus está agindo. Mas Deus está trabalhando. Deus está operando a sua justiça parcialmente, para que um dia Ele exerça totalmente. A única coisa é que Deus é longânimo, é misericordioso. Então, irmãos, em nome de Jesus, não fale isso, o Senhor não faz mal e nem faz bem. Porque Ele está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa vida.
E ele ainda não perdeu, irmãos, o controle. Ele não deixou de ser rei, ele vai continuar sendo rei. Ele vai continuar julgando, ele vai continuar agindo. É só um período que nós estamos passando, porque Deus quer que muitas almas sejam salvas. É que as pessoas se arrependam. E por isso que ele é misericordioso e permite que certas coisas aconteçam no mundo. Mas, irmãos, o dia do Senhor está perto. Hoje nós viemos conversando. Quantas enfermidades está tendo mais? Quantas coisas estão acontecendo, irmãos? Irmãos, parece ser normal, mas não é. Surto de dengue desse jeito. E não é só aqui em Presidente Prudente, não. Então, olha a situação que nós estamos vivendo. Então, cada dia parece que aparece uma enfermidade. Cada dia não, ou cada tempo, se eu posso dizer. Acabou não ainda o Covid, ainda tem, mas graças a Deus, se Deus quiser, isso pode terminar. Acabar tudo em geral, não está a mesma coisa que começou. Mas aí, podemos pensar, então acabou o Covid, está tranquilo, aí vem a dengue. Então, irmãos, é olhar para Jesus. É olhar para o Senhor. Mas sabe qual que é a situação pior, irmão, de tudo isso? É as pessoas, ou se nós, vamos colocar nós, ver isso acontecendo e não se voltar para Deus. Isso é o pior. É de as coisas estar acontecendo e não se voltar para Deus. Porque isso é ruim. Porque Deus permite as coisas para ver se a pessoa vai se voltar para Ele. Como diz no livro de Amós, Deus permitiu várias coisas sobre Jerusalém. Voltaram para Deus? Israel, quer dizer, voltaram? Não voltaram. E Jerusalém, Deus permitiu? Não voltou. E hoje no mundo é a mesma coisa, irmão. Deus permite, mas muitos ainda não se voltaram para Deus. Muitos não se voltaram para o Senhor. E às vezes, irmão, não é só quem está fora da igreja, não. Quem está dentro. Porque aqui é próprio povo de Deus, quem está dentro. Então, igreja, é tempo de estar na presença do Senhor. É tempo de renunciar ao pecado, é tempo de renunciar ao mundo, porque o dia do Senhor está perto. Ou está próximo, o dia do Senhor está para vir, irmãos. Não podemos brincar. E até porque nós não sabemos o dia que nós vamos fechar o olho. Agora, é claro, se Deus tem um propósito na nossa vida, se nós for fiel, pode ser que nós continuemos até esse propósito se cumprir. Agora, se Deus tem um propósito, eu fico só na desobediência, como que vai se cumprir o propósito? E Deus vai falar, meu filho, eu vou ter que exercer a justiça, porque Deus também não é bobo, irmão. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, que eu e você, irmãos, vamos se colocar na posição. Que eu e você vamos se colocar na posição. É largar mesmo esse mundo de verdade, irmão. É largar mesmo o pecado. Irmão, sabe o que é mais importante? É a sua alma, é a minha alma. Sabe o que está em jogo, irmão? Está em jogo, irmãos, não é um jogo do bicho, não. O que está em jogo não é um CD, não. O que está em jogo é a nossa alma. Aí vale mais um dia de prazer, um pecado ou a nossa alma, ou a nossa vida inteira? Isso é grave, irmãos. Jesus quer encontrar nós preparados. Virgem, prudente, cheia de azeite e azeite de reserva. Virgem, prudente, cheia de azeite, azeite de reserva. O Senhor não quer encontrar em você, irmão, no mundo e na igreja, não. O Senhor não quer encontrar em você no pecado e querendo buscar santidade, porque não combina. Não combina. O pecado não combina com a santidade. Não combina eu e você querer viver duas vidas. Não combina. É uma só, irmão. Nós somos um só, irmão. Nós somos uma pessoa só. Então não tem como nós viver duas vidas. Não tem como. É uma vida só. E é uma vida na presença de Deus. É uma vida na obediência à palavra do Senhor. E olha o versículo 13, irmão. Olha como é triste. Por isso será saqueada a sua fazenda, assolada as suas casas. Edificarão casa, mas não habitarão nelas.
Plantarão vinhas, mas não lhe beberão vinho. Irmãos, quer saber, já pensou como que é ruim a gente trabalhar, plantar e não poder comer? E não poder colher? Era isso que ia acontecer com Jerusalém. Ia plantar, mas não ia poder participar da bênção que eles plantaram. Por quê? Desobediência. Desobediência impede da gente desfrutar daquilo que Deus tem pra gente. Ah, irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Se nós obedecermos, irmão, nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem pra gente. Se nós desobedecer, como que a gente vai desfrutar daquilo que Deus tem pra gente? Mas Deus falou para mim que eu vou ser um grande missionário. Mas missionário afastado? Missionário no mundo? Não, primeiro missionário vem para a presença de Deus. Vem sem ser missionário. Aí Deus levanta como missionário e envia para o mundo para pregar o evangelho. Mas Deus falou que eu vou ser um grande pregador, uma grande pregadora. Irmãos, pregador longe da presença de Deus, vivendo um pé no mundo, um pé na igreja, não tem como, irmão. Então tem promessa que é condicional. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus falou que eu vou ser um grande pregador. Não leio a Bíblia, não estou nos cultos, não obedeço a Deus. Eu vou pregar o quê? Vou ser um grande missionário. Eu vou evangelizar o quê, irmão? Vou ganhar alma na onde? Eu vou fazer missão na onde? Se eu não estou na presença de Deus, não obedeço a Deus, não vivo a palavra de Deus, onde eu vou fazer missão? Pastor, mas Deus usa quem quer. Ele usa quem quer, mas Ele transforma primeiro. Mas Ele liberta primeiro. É isso, irmão. Mas pastor, eu já vi Deus usando pessoa embriagada na rua para falar. Irmãos, em nome de Jesus, toma cuidado com isso. Pessoa que está embriagada sem Deus, ela precisa ser liberta. Mas a pessoa pregou tudo a Bíblia para mim. Irmãos, ela que está precisando ouvir a palavra. Está vendo como que está confuso as coisas? Porque o diabo conhece a Bíblia, irmãos. O diabo conhece a palavra. Eu não estou falando que algo específico pode acontecer, porque Deus é Deus, irmão. Deus é poderoso. Mas eu estou falando para a gente tomar cuidado. E a gente fica assim, a gente não, né, em nome de Jesus. Nossa, como ele prega. Irmão, a pessoa está precisando de Jesus. Se voltar, está indo para o inferno. Não está preocupado com o que ele está falando, tem que estar preocupado com a alma dele. Não, meu filho, pelo amor de Deus, você precisa voltar. Você precisa reconciliar. Você pregar não vai adiantar se você não se converter. Porque em meu nome expulsarão um demônio, em meu nome falaram nova língua, em meu nome curarão os enfermos. Mas apartai-vos de mim, vós que vive no pecado ou pratica a iniquidade. Eu não vos conheço. Deixa eu perguntar, vocês gostariam de ouvir um pastor aqui embriagado? Aí fica filmando na rua e foi achando bonita o outro. Então, irmão, vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Ou é de Deus ou é do mundo. Ou serve ao Senhor ou serve Baal. Não tem como habitar num ser humano o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. Ou habita o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. Não tem como dividir, irmãos. Deus não divide. O templo ou é dele ou é de Baal. Ou é do Senhor ou é de Baal. Continuando, vamos lá. O versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. De novo. E se apressa muito a vós o dia do Senhor. Amargamente clamará ali um homem poderoso. Seja dinheiro, o homem pode ter todo o poder do mundo, mas não vai livrar. Vai clamar. O rei Zedequias, Joaquim, nenhum desses reis foi livre do cativeiro. Por mais poderosos que eles eram, por ser rei, não puderam se livrar do cativeiro. Zedequias foi pior, porque ele não quis obedecer. Os seus 2 filhos foram mortos na frente dele a espada. Ainda depois seus 2 olhos foram furados, por desobediência. Joaquim foi até mais tranquilo, porque ele aceitou o cativeiro e foi para o cativeiro. Depois Deus restaurou a sorte dele. Jeremias 51, 52. Porque ele entendeu que Deus estava permitindo aquilo e obedeceu. Então, igreja do Senhor,
Não importa o tanto de dinheiro que a gente tem. Não importa o status que a gente tem. Não importa se a gente tem uma casa boa. Não importa se a gente tem um emprego bom. Não importa se a gente tem roupa para vestir. O importante é você estar obediente à palavra de Deus. O importante é você ser fiel ao Senhor. Não estou falando que Deus, em nome de Jesus, que isso não é bom para a nossa vida. Ter roupa, vestir, ter carro. Estou falando, isso é bom. Agora nós não podemos confiar nisso. Achar que isso vai nos livrar da ira que há de vir. Isso não livra. O que livra é a vida com Deus. É a santificação. É a obediência. É crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e viver para Ele para todo sempre. Então o dia do Senhor, irmão, está se aproximando. Jerusalém, infelizmente, nessa época aqui, foi 630 anos de Cristo, Sofonias pregou, e por eles ter um parentesco com o rei Josias, o rei Josias fez uma reforma. Está em 2 Crônicas 22, ou 2 Crônicas 34 e 2 Reis 22. Ele fez uma reforma. Então, até o ano 605, teve 25 anos ainda, o povo ficou sem sofrer cativeiro. Depois que o rei Josias morreu, o negócio desandou. Aí o povo pecou, 605 veio a Babilônia, levou a primeira leva para cativeiro, onde estava Daniel e os 3 jovens. Juízo eminente um pouco. Então, a igreja do Senhor, Deus não quer que a gente fique vivendo aqui só em cativeiro. Deus não quer que a gente fique vivendo aqui só na desobediência. Deus não quer ficar castigando nós toda hora. Que pai que tem prazer de toda hora ficar castigando um filho? Toda hora, filho, para com todo... Nós não tem prazer nisso aí. Nós não tem, nem Deus, irmão. Então, em nome de Jesus, vamos obedecer. Vamos viver para Jesus. Vamos viver para Deus. Vamos viver para o Senhor. Irmão, pastor, mas não aconteceu o que eu queria. Deus não é bom. Irmão, não aconteceu o que você queria, mas o mais importante Ele está te dando, a vida eterna. Saúde, ar para respirar, fôlego de vida. Mas pastor, eu queria... Irmão, fique em paz, irmão. Fica tranquilo. Quando você e eu, ou se eu e você valorizar o que nós já temos, Deus pode acrescentar aquilo que nós não temos. Mas quando a gente já esquece de agradecer o que temos, nem valorizando, Deus fala, então, filho, não tem como eu fazer nada. Então, continuando, irmãos. Agora o versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. Antes que saia o decreto, o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, qual é o segredo para o povo? Vai buscar Deus verdadeiramente. Quando você vê congrega-se, ter desejo, é buscar Deus de verdade. Porque pode ver que o povo buscava Deus, jurava por Deus e por Baal. Até que teve um momento que o povo se afastou mesmo de Deus, mas Deus agora queria uma volta sincera. Irmão, isso eu não queria falar, mas tem hora que é complicado algumas coisas. Quando a gente se voltar para Deus, tem que ser de verdade, irmão. Tem que ser de verdade. Nós não podemos ficar toda hora se afastando e se voltando para Deus. Toda hora eu volto. Aí vou. Não, irmão, tem que ser de verdade. Uma hora tem que mudar. Uma hora tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque nós vamos ficar nessa ida e vinda. E nessa ida e vinda, irmão, infelizmente, presta atenção. Isso aqui é bíblico. Tem sofrimento. Você pergunta para alguém que estava na presença de Deus se afastou e voltou, se não teve sofrimento quando afastou. Pergunta para alguém que se afastou 2 vezes o sofrimento que tem. Pergunta para quem se afastou 3 vezes. É verdade, porque tem consequência, irmão. O pecado, embora Deus seja misericordioso, mas tem consequência. Israel, vamos pegar lá desde Juízo. De Juízo, porque ali é assim, o povo estava aqui, daqui a pouco estava aqui. O povo estava aqui e era decaídas. Mas cada saída que eles davam para o mundo, cativeiro aumentava, perdia filhos, perdia as coisas, perdia as colheitas. Então era pior, né? Era melhor estar na presença de Deus certinho, adorando a Deus, cultuando a Deus. Mas Deus é amor, Deus vai entender. Eu estou com vontade do mundo. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Mas tem que estar com vontade de Jesus, de buscar a presença dEle, adorar Ele, cultuar Ele. Não, mas é só dar uma passadinha pelo mundo, irmão. Essa passadinha não pode dar tempo.
fazer igual um cantor famoso, que ele falou, é só o último show, não deu tempo. Agora eu não sei se ele foi para o inferno, eu já não posso condenar a pessoa. Mas morreu. Não deu tempo, não tem coisa que não dá tempo, a gente não sabe. Deus está querendo nós, é agora. Não é amanhã não, não é depois da manhã não. É hoje, irmão, se der tempo para se corrigir hoje, é hoje. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa partida. Então tem que ser hoje. Então congrega-te, antes que saia o decreto. Olha, irmão, como que Deus é bom. O decreto não tinha saído ainda. E o decreto era negativo. Era juízo. Então Deus falou, ó, volta para mim. Porque o decreto não saiu ainda. Sabe o que Deus está falando? Ainda eu estou tendo misericórdia. Ainda você está vivo. Ainda você não está sofrendo, ainda você está bem na minha presença, então volta por amor. É muito melhor voltar por amor do que depois voltar na dor. É muito melhor aproveitar agora, voltar por amor, em nome de Jesus. Eu peço sempre para Deus, meu Deus, em nome de Jesus, mesmo que eu possa estar abençoado, você pode ter feito um monte, mas não deixa você afastar do Senhor, em nome de Jesus. Deixa não, irmão, porque na hora da bênção você tem que vigiar mais ainda. Que na hora da bênção, porque foi assim com Jerusalém. Jerusalém, o povo quando recebeu a terra prometida, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo, e afastou de Deus. Tinha um templo, tinha tudo. Então tinha que ter vigiado mais. Não, vou ser grato, porque Deus fez isso. Nós estávamos lá no Egito sofrendo 430 anos de escravidão. Deus guardou a gente no deserto. Deus guardou, então vamos ser fiel. Igreja, onde a gente estava, irmão? A gente estava como escravo nesse mundo. O diabo fazia muitas vezes o que queria com a nossa vida, só não fazia mais porque Deus não deixava, porque Deus já tinha um plano na nossa vida. Sabe aquela noite que você quis sair fazer loucura, Deus falou não? Aí você até pensa, não, ai, ainda bem que eu vigiei, ainda bem que eu pensei. Foi Deus que não permitiu, irmão. Isso não é Deus tocar no nosso coração ali, parar nós. Eu falo com experiência de causa. Uma pessoa recebeu um livramento incrível, irmão. No dia que a pessoa era para ser morta, Deus colocou uma dor nela. Uma dor nessa pessoa. Essa pessoa não foi até o local e ela recebeu o livramento. Se ela tivesse sem dor, estava a armadilha preparada para ela. Estava a armadilha preparada para ela. E falaram, nós ia matar fulano e ciclano. E a pessoa teve uma dor e recebeu o livramento. Aí você fala, que dor foi essa? Foi do diabo? Do diabo não foi, foi Deus que permitiu aquilo ali, colocou para a pessoa não ir. Então, irmãos, que se nós estamos aqui até hoje, é livramento de Deus. Deus tem um plano na nossa vida, mas agora, irmão, vamos viver com Ele. Vamos buscar ao Senhor. Porque a volta para Deus, seja, congregar, ter desejo. Só que Deus fala, buscai ao Senhor. O que é isso? Buscar o Senhor é diferente de buscar coisas. Irmão, isso aqui é muito forte. Sabe quando, vamos pôr, né? Aqui eu não sou muito de fazer campanha justamente por causa de certas coisas. Não sou contra a campanha, viu, irmão? Não sou contra a campanha. Mas a pessoa está passando por um deserto. E o que a pessoa faz? Ela vem buscar que Deus mude aquele deserto. Aí o deserto acabou, cadê a pessoa? Mostra que ela não veio buscar o Senhor, ela veio buscar a solução para o problema dela. Acabou o problema, acabou Deus. Para ela, tá? Porque Deus continua no trono, Ele continua vivo. Ele continua reinando. Então, irmão, buscar ao Senhor é diferente de buscar coisas. É diferente. Então às vezes nós vemos para a igreja, choramos, meu Deus, eu quero tanto uma casa, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus falando, eu estou segurando para não te perder. Alabaixo. Mas nós somos tão teimosos. Dá. Deus, pela misericórdia, às vezes nós até colocamos as mãos, aí vai lá e tem uma casa, aí nós se afasta. Aí Deus fala, você está entendendo porque eu não queria dar? Você está entendendo? Porque Jerusalém, o povo se afastou lá em Jerusalém. Deus não deu para eles, mas se afastou lá. Mas Deus prometeu que ia dar. Mas não foi todos que se afastou.
Então, irmão, toma cuidado. Primeiro, você tem que ter um relacionamento com Deus. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, irmão, quando nós pedimos, Deus nos dá, Deus não dá, ou se Deus dá, nós se afastamos dele. Vocês já perceberam? Na igreja, é claro, irmão, nem todos saem da igreja e se afastam. Tem pessoas que vão para outra obra, que vão para outra igreja. Mas tem pessoas que não param em igreja nenhuma. Não para em lugar nenhum, porque ela faz uma campanha ali, faz outra campanha lá, faz outra lá, e Deus não quer dar de jeito nenhum, mas a pessoa quer. Aí Deus fala, aí a pessoa não aguenta o tranco que Deus não deu, afasta. Mas Deus está falando, eu não quero te dar para você, entendeu? Ou às vezes Deus dá e a pessoa afasta, cadê a pessoa depois? Irmão, não adianta ficar indo na igreja para querer só resolver os problemas. Estou falando nós que conhecemos. Tem gente que não conhece a Deus, eles vão vir para a igreja com problema. Porque assim foi você. Vai falar que a gente veio sem problema para a igreja. Se veio alguém por amor, tudo bem. Deus abençoa a sua vida, meu irmão. Você foi abençoado. Agora nós, eu mesmo sem esperança de vida, sem nada, sem paz, sem alegria, sem dormir direito, precisando de um monte de libertação na vida. Então seja Deus vir, Deus libertou. Deus trabalhou, Deus curou. Agora vamos dizer, irmão, a pessoa que vem do mundo, então ela vem querendo solução do problema. Só que Deus é tão misericordioso que Ele se manifesta para ela. Fala, eu não quero. Igual aquele paralítico, como a gente lembra da passagem bíblica. Ele foi para ser curado, mas Jesus falou, eu te perdoo primeiro. Porque o primeiro que a gente precisa é o perdão da nossa alma, a salvação da nossa alma. Mas Ele também disse, levanta e anda. Perdoou e curou. Então assim que Deus faz com a gente, nós vem para o mundo, nós vem do mundo para a igreja querendo solução, mas Deus fala, eu quero te dar mais do que a solução, eu quero te dar a salvação, eu quero ter uma comunhão com você, eu quero ser seu pai, eu quero ser seu Deus, eu quero ser seu rei, eu quero ser o seu Senhor. Agora que nós já experimentamos isso, irmãos, nós não podemos agora ficar na igreja só querendo as coisas. Porque senão a gente vai se frustrar, irmão. A gente vai desanimar. Não vai querer mais Deus. Por que tantas pessoas se frustram? Tantas pessoas se afastam? Tantas pessoas choram? Num lugar que está sendo pregada a palavra. Ou num lugar onde ela tem a oportunidade de ouvir. Porque muitas vezes, nem todo mundo, mas só dando um exemplo. Porque a pessoa colocou uma coisa na cabeça. E ela quer aquilo de qualquer jeito. Se Deus não dá, Deus não é bom, Deus não presta. Deus... Não é isso não, irmão. Busque a Deus. Deus está falando, volte para mim. Busque ao Senhor. Você já chorou por desejo de Deus? Sua alma já gemeu por desejo de Deus? Você já passou a noite chorando, gemendo por querer a Deus? Porque às vezes eu vejo as pessoas chorando por causa de casa, de homem, homem por causa de mulher, mas chora, derrama lágrima a noite inteira, irmãos. Aí Deus está falando, só chora por mim que eu acrescento o que você precisa. Só chora na minha presença, só tem uma comunhão comigo, que eu acrescento o que você precisa. Irmão, nós temos um relacionamento com Deus, Ele vai acrescentar o que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, chore na presença de Deus. Busque ao Senhor. Todo arrependimento. Vocês podem ler o livro de Abacu. Vocês podem ler o livro de Joel. Tudo Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Porque quando o povo estava com Ele, Deus mesmo dava o que eles precisavam. Por isso que eu falo para vocês, irmão, uma coisa aí, pelo amor de Deus. É porque aqui, é a palavra, irmão. Deus está falando para se voltar para Ele. Deus não está falando assim, vem para a igreja para você buscar o que você está precisando. Vem para a igreja, se converte para você buscar o que... Não, vem para me buscar. Vem para me adorar. Vem para me servir. Vem para me cultuar. Vem para me adorar. Busque a mansidão. Põe o juízo do Senhor por obra. Buscai ao Senhor para quê? Para que seja livre da ira que há de vir. Enquanto aí você presta atenção, toma aqui, Deus, eu quero uma casa, se não der uma casa eu vou morrer, se não der uma casa eu prefiro ir para o inferno. Sangue de Jesus tem poder. É porque não sabe como é o inferno.
Mas se vê que é queimar, lago de enxofre, lago de fogo e enxofre, vai deixar a casa rapidinho. Vai falar, eu quero é Jesus, eu quero é a salvação, eu quero é estar com Cristo, eu quero a vida eterna. Então, às vezes a gente fica chorando, sofrendo, por coisa que não é para sofrer. Deixa eu fazer uma pergunta. Bem-aventurado sois vós, quando chorar querer uma casa? Bem-aventurado tem, ó irmão, em nome de Jesus, eu estou ensinando isso. Hoje é um culto de ensino também. Presta atenção. Tem gente que não tem uma casa, está falando que está sendo perseguido. Aí fala, eu sou bem-aventurado. Irmão, a única coisa que vale a pena sofrer é pelo Evangelho. E foi isso que Jesus falou que é bem-aventurado. E Jesus falou que aquele que não ama a casa, que ama a casa mais de mim, que ama marido, que ama esposa, que ama filho, seja o que for mais de mim, não é digno de mim. Não que não é para amar, é para amar, mas não mais do que Deus. Aí eu passo culto, só chorando por coisas. E Deus está falando, meu filho, eu quero um relacionamento, eu quero te livrar da ira que há de vir. Meu filho, eu já sei o que você precisa, eu vou acrescentar. Você não está entendendo, eu quero é você para mim. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Hoje em dia, é que muitas vezes é ensinado. Não, você tem que pagar o preço para ter essa bênção. Aí a pessoa sofre, irmão, faz 7 dias de jejum para querer uma bênção. Deus fala, era só você me obedecer. Só você obedecer. Buscar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Agora, pastor, não deve jejuar pela vida espiritual? Sim. Ou jejuar por um livramento? Sim. Jejuar pelas almas? Sim. Mas agora eu estou falando que às vezes a gente jejua por coisas que não é para jejuar, ora por coisas que não é para orar, sofre por coisas que não é para sofrer. Vou fazer 21 dias, o jejum de Daniel para me casar. Você sabe por que Daniel ficou 21 dias de jejum? Lê o contexto para vocês verem. Ele teve uma revelação, ele ficou atemorizado, irmão, não ficou sem comer, coisa desejável. Por quê? Porque era coisa futura que ia acontecer, era guerra, irmãos. Deus acrescenta casamento, irmão. Deus acrescenta o que a gente precisa. Vamos chorar pelas coisas certas. Chora pela salvação do seu vizinho, chora pela salvação do teu filho, chora pela salvação das almas, chora por amor a Deus, chora por desejo de Deus, chora por querer a glória de Deus, chora pelo Senhor, porque o Senhor vai ver a sua necessidade e vai acrescentar. Posso orar pela causa? Ora, irmãos. Eu estou falando que às vezes a gente fica preso numa coisa e Deus está falando, meu filho, eu quero que você vá mais longe, eu quero te usar, eu quero trabalhar, eu quero acrescentar, mas você está preso só nessa situação. E não foi Deus que prendeu a gente, irmão. Tem situação que não é Deus que prendeu, é nós que se prendemos. Foi Deus que mandou o povo adorar Baal. Foi Deus que mandou o povo cultuar Baal. Foi Deus que mandou passar os filhos pelo fogo. Foi Deus que mandou fazer bolos para o povo para adorar Baal. Foi Deus que mandou eles se entregar à prostituição. Foi Deus, não foi Deus. Então não vamos chorar por coisa que não vale a pena. Chora pela tua alma. Chora pela tua salvação. Chora pelas almas que estão precisando. Chorem, não, que Jesus salva. Ele cura, Ele liberta. Não fica escutando coisa não. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para ter 7 casas, 8 carros, 9 apartamentos. Você nasceu para ser rico, para enriquecer. Não está escrito isso. Deus quiser enriquecer você, Ele enriquece. Pergunta se Davi queria ser rico. Quando Deus quer enriquecer, irmão, Ele faz. Ele faz. Agora, vai ouvindo essas pessoas que só empurram dinheiro na sua cabeça. Essas pessoas que não têm compromisso com Deus, não quer nada com o Senhor, e ainda você fica ouvindo. Ouve a palavra de Deus. Deus chamou para você não ser rico aqui na terra, mas ser rico no céu. E os que querem ficarem ricos, acabam caindo em muitas tentações.
Livro de Timóteo, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você já pensou em enriquecer o céu? Ou ganhar um tesouro no céu? Já pensou em ganhar almas? Já pensou em entregar toda a sua vida por amor ao evangelho? Já pensou em fazer isso? Ah, pastor, eu não tenho desistido do sonho. Não, vive os sonhos que Deus tem para a sua vida. Vive os sonhos que Deus tem para você. Porque às vezes nós estamos vivendo um sonho que Deus não tem para nós estamos vivendo os nossos. Os nossos. Eu vou falar algo bem franco, irmão. Os sonhos de Deus, Ele não se frustra. Mas e nossa, eu tinha tanto esse sonho, eu cria tanto que era de Deus e não realizou, porque não era de Deus. Não era de Deus, só a gente vê José, sol e a lua e as 11 estrelas. Aconteceu. Fechos, aconteceu. Porque eram sonhos de Deus. Então não se frustre, irmão, porque os sonhos de Deus vai se realizar na tua vida se você estiver na presença de Deus. Fora dele não tem como realizar, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Então sem mim nada podeis fazer. Então vamos servir a Deus certinho, vamos ter desejo, porque o dia do Senhor está perto, irmão. O dia do Senhor está perto. Mas quem está na presença de Deus, se a gente for ler o capítulo 3, os últimos versículos, tem restauração, tem salvação, tem cura, tem livramento. Mas quem quer viver no mundo e quer viver na presença de Deus, está correndo risco. Risco, está correndo risco. Então, em nome de Jesus, não é tempo, irmão, de ficar no mundo e na igreja. Ou a gente fica na presença de Deus, ou a gente não fica. Mas o melhor, o conselho de Deus, conselho meu e de quem ama a Deus, de quem ama a sua alma, é permaneça na presença de Deus. Está com dor, está com luta, não tem casa, não tem carro, não tem o que você quer, mas você tem Deus. E você vai ter tudo que Ele vai te dar, você vai ver que é maravilhoso. Amém?